Olá, resolvi gravar esse vídeo aqui de cara limpa, né, sem performance, trazer um testemunho mesmo de algo positivo e bom, gradual que veio acontecendo na minha vida. Eu acredito que esse tipo de testemunho edifica a vida de outras pessoas, assim como eu já ouvi muitos que ao longo edificou a minha vida, fortaleceu a minha fé e me deu esperança de dias melhores. Essa aqui é minha família, minha base, meu marido, minha filha, caçula. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Hoje é dia 8 de março, Dia das Mulheres. O ano passado, exatamente em março, foi a data que nós fizemos a inauguração do CTE. Nós deixamos de ser um estúdio pequeno e no dia 8 de março nós passamos a ser uma academia só para mulheres. Isso era uma promessa, tá? É uma promessa antiga de mais ou menos 20 anos atrás. Eu vou até citar o nome da pregadora e vou marcar ela no vídeo, que é a Cássia, mulher do pastor Eduardo, aonde eu me batizei há 10 anos atrás, 11 anos, né, Davi? Isso. 11 anos atrás eu me batizei. Desde pequena, acho que desde os meus 6 anos de idade, eu vou para a igreja, né? Parte da minha adolescência eu saí, vivi esse mundão louco aí fora e fiquei muito distante. Mas quando eu digo distante, é muito distante, né? Do que Deus tinha para mim. E como toda boa rebelde, há 20 anos atrás, a Cássia era amiga da minha mãe, de oração, pastora da igreja que a minha mãe ia, e que por sinal a gente depois também começou a ir. Um dia ela tava lá na cozinha da casa da minha mãe, nessa época eu dava muito trabalho, e entre elas lá conversando, ela me parou: Daiane, vem cá, tenho algo de Deus para te entregar, quero fazer uma oração por você. E eu, naquela minha rebeldia, né, falei para ela: amém, pode fazer. E ela fez a oração e ela me entregou naquele tempo que eu cuidaria de mulheres. E naquele tempo isso era muito longe da minha realidade, nunca nem passou nada do tipo da minha cabeça, porque na época real eu dava muito trabalho, era uma pessoa extremamente mundana. E quando eu digo mundana, é mundana mesmo, né? Enfim, e quando ela me entrega isso, eu dou risada. E pensei, né, jamais, tipo, tá loucona, não sabe nem o que ela tá falando. Agradeci a oração e 20 anos se passaram. E hoje eu vivo esse propósito, eu tenho certeza absoluta que eu vivo 100% desse propósito, dessa profecia que ela me entregou. No ano passado, quando eu fui abrir o CTE, a gente tinha marcado uma data, lembra, Davi, para abrir em fevereiro. Então a nossa data de abertura era entre dia 17 e dia 20 de fevereiro, que era o momento que eu queria abrir. E não foi possível, né? Como toda obra, foi atrasando. E eu acredito que nos planos de Deus não existe coincidência. Não existe. Ele já tem o dia, a hora marcada para que tudo na nossa vida venha acontecer como Ele quer. E encalhou de ser no dia 8 das mulheres. Uma academia só para mulheres. E o nosso projeto ficou pronto numa sexta-feira. E em um sábado nós fizemos a inauguração, dia 8 de março do ano passado, de 2025. Esse ano, eu já vinha recebendo novamente algumas profecias, para quem acredita, né? Tem gente que não acredita, tudo bem. Mas eu já vinha recebendo algumas coisas. E eu vou falar para vocês, eu sou bem desconfiada com isso. Porque eu sempre acho que a pessoa tá falando de si mesma, eu sempre acho que talvez ela saiba de alguma coisa, e aí ela tá entregando algo baseado no que ouviu, no que viu, então eu sempre fico nisso. E assim como foi no ano passado, esse ano eu comecei a receber novamente algumas profecias de que Deus ia fazer, de que ia acontecer, de que Deus ia ampliar, de que Deus ia melhorar. E teve um dia, uma terça-feira de manhã, de terça-feira a gente tem algumas mulheres que oram lá na academia, e nessa terça-feira nós estávamos orando, e Deus me entregou uma palavra, eu passei essa palavra para elas, e quando foi mais ou menos 7 horas da manhã,
Deus usou uma pessoa, uma aluna, e ela não estava na academia, ela estava na casa dela, então ela não sabia de nada que estava se passando, e eu havia orado, feito uma oração silenciosa, tá? Eu nem verbalizo, porque eu tenho medo de alguém escutar. Eu fiz uma oração silenciosa, e já tinha recebido outras, tá? Outras profecias de que isso ia acontecer, e ela me entrega algo assim, do que eu tinha acabado de orar, e eu falei, Deus, se for mesmo da tua vontade, testifica, que alguém me confirme, assim, de uma forma clara e objetiva. E essa pessoa, ao finalizar a oração, chega uma mensagem dela no meu WhatsApp, trazendo exatamente essa confirmação. Dai, eu tive um sonho com você essa noite inteira, e Deus me mostrava um novo lugar. E amém. E aí, quando ela terminou de entregar, eu falei, é isso mesmo. E eu tenho os meus processos avaliativos que eu gosto de fazer para saber se Deus está ou não no negócio. E como eu fiz no ano passado, valores, forma que vai dar o andamento das coisas, tudo tem que bater. E dessa forma bateu, e nesse ano de 2026 nós vamos crescer de novo, ampliar novamente, para a honra e glória de Deus, tá? Nada é a Daiane que faz, nada é a Daiane que promove, nada. Eu sou o improvável do improvável. Eu, na verdade, nunca nem imaginei viver o que eu vivo hoje. E, de fato, eu só estou cumprindo um chamado, um propósito, aquilo que Deus me colocou na frente para realizar e para fazer. Então, para a honra e glória de Deus, lá vamos nós, mulherada, ó, crescer de novo. Bora!